Quem encontrou, diga amém. Então começou ele a ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos por esta palavra tão gloriosa que somente lida já fala aos nossos corações. Não pedimos para que o Senhor abençoe, porque ela já é abençoada. Mas pedimos-te, ó Deus, em nome de Jesus, que nos dê a orientação, que nos dê a graça de, na meditação também, tirar, ó Deus, dela princípios para o nosso crescimento espiritual. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido o nosso alimento habitual. Tu tens sido verdadeiramente, Jesus, o pão que alimenta a nossa alma. Tu tens, ó Deus, manifestado o teu poder e a tua graça sobre as nossas vidas, e isso muito nos alegra. Nesta noite, Senhor, fala conosco também através da meditação da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, eu peguei aqui o finalzinho, uma parte desse texto todo lido, e eu quero pedir que todos os irmãos participem desse culto, desse momento de meditação. Não gostaria que ninguém ficasse lá fora, pelo contrário, estivesse aqui dentro para receber, para a gente meditar junto na palavra de Deus, especialmente na linguagem de hoje, quando diz assim: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça seus próprios interesses. E isso é muito forte para todos nós, especialmente porque quando a gente convive, ou dentro do contexto que nós estamos vivendo, principalmente no contexto midiático, quando nós ligamos nossa televisão, ou quando nós ligamos o nosso rádio, muitas vezes nós nos assustamos e até pensamos que evangelho é esse que tem sido, na verdade, pregado e proclamado em tantos âmbitos, em tantos arraiais. E eu fico pensando, na realidade, no título dessa mensagem, que seria: a centralidade de Deus é a cruz de Cristo. E é interessante que a gente sabe, quando ele diz que se alguém quer ser meu seguidor, esqueça seus próprios interesses. Quando a gente olha para a nossa realidade, a gente percebe que não é bem isso que acontece dentro das igrejas. Pelo contrário, as pessoas estão vindo, muitos estão enchendo e vivenciando, ou enchendo muitas de nossas igrejas, não pensando na realidade em esquecer os seus próprios interesses. Pelo contrário, estão querendo, na realidade, suprir a provisão de todos os seus interesses. É impressionante. A gente sabe que todas as pessoas, e na realidade confirmado por tantos missiólogos e antropólogos, e confirma-se que na verdade o homem nasceu e nasce com uma sede profunda de Deus, com esse sentimento de religiosidade, mas que infelizmente por causa do pecado
muitos de nós nos equivocamos por conta dela. E não é também diferente quando nós nos convertemos. Muitas vezes dentro da própria igreja, não é, quando nós aceitamos a Cristo, quando temos dito que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós nos tornamos também responsáveis para aqui e acolá a gente estar desmistificando ou destruindo determinadas atitudes religiosas que contrariam aquilo que o Evangelho nos ensina, aquilo que o Evangelho preconiza para a nossa vida ou para a vida daquele que quer verdadeiramente seguir a Jesus. Então nascemos com essa ânsia, mas infelizmente nós somos voltados e vivemos, dentro de um contexto que parece que a gente tem que fazer uma caminhada incrível para poder chegar lá ao céu, pensando que nós primeiro é que temos que chegar lá, quando na verdade o Evangelho e a palavra de Deus diz que é o céu que tem que vir primeiro, porque foi Ele que nos amou primeiro, foi Ele que chegou primeiro, foi Ele que planejou primeiro, foi Ele que nos alcançou e foi Ele que nos amou primeiro. E louvado seja Deus, porque nós não precisamos construir uma caminhada bem longa até a glória, porque a gente sabe que é de lá, ou pelo menos o Evangelho diz, que é de lá que vem o nosso socorro e é de lá que o Senhor se manifesta. É impressionante, porque a nossa religiosidade, ela mostra, uma atitude totalmente diferente. Não é a terra que tem que ir ao céu, mas é o céu que tem que se manifestar em nossa vida e nesta terra. Nossa religiosidade, na realidade, ela se manifesta centrada em nós, quando o cristianismo diz que tem que ser centrada em Cristo. Quando isso se confirma? Quando nós nos voltamos para os nossas próprias vidas, nossas próprias necessidades, nossos próprios problemas. Nossa religiosidade é centrada em nós, na prática, e pela nossa religiosidade deturpada, a salvação que nós afirmamos que é pela graça, muitas vezes nós estamos declarando na prática que é pelas obras. Muitas vezes estamos dizendo e pregamos que é pela graça de Deus que nós somos salvos, mas quando nós vamos viver, de fato parece que nós estamos entendendo a salvação ou demonstrando isso como se fosse pelas obras. Interessante nós pensarmos, meus queridos irmãos, que nossa religiosidade ela se torna tão julgadora, parece que a gente começa a julgar de tal maneira pelas obras que a gente acaba dizendo que parece que os mais santos são os que fazem mais. Nós somos tão voltados para esse sentimento religioso de querer fazer coisas, de querer fazer torre de Babel para poder chegar até o céu, construindo determinadas torres para chegar até a glória, quando na verdade Deus está querendo vir a nós e mostrar que a salvação é realmente pela graça, é por misericórdia. Ele é que veio, Ele é que nos amou primeiro, Ele é que manifestou a sua graça, Ele é que manifestou o seu poder e nos salvou por misericórdia e por amor. Louvado seja o seu nome. Mas, meus queridos, essa nossa religiosidade deturpada pelo pecado, somos, infelizmente, quando Deus deveria ser o centro, Jesus deveria ser o centro, a gente caminha com essa religiosidade, muitas vezes, entendendo que o centro não é Jesus. Somos nós. São as nossas necessidades. Nós somos nós o motivo de glória. Por isso que queremos as coisas, na realidade, e muitas vezes até mesmo aparecer. Vocês queremos fazer isso. Tudo isso por conta de uma religiosidade deturpada. Estamos na igreja, somos alcançados, entendemos a palavra, conhecemos as Escrituras, entendemos que fomos salvos pela graça de Deus, mas aqui e acolá o pecado entra na nossa caminhada e na nossa vida e começa a deturpar,
e a gente começa a praticar uma religiosidade que parece que na realidade não foi a graça, mas as obras. E o Cristo que deveria ser o centro de nossa vida e da nossa fé, e o centro do nosso culto, de repente parece que na realidade não é esse. O culto que nós prestamos não é a Jesus, é o culto do interesse e é o culto de nós mesmos e de nossas necessidades, né? E aí a gente faz para aparecer, a gente começa a fazer coisas, a gente começa a produzir determinadas obras para poder agradá-lo, para poder ser relevante, para poder aparecer como igreja. E eu fico pensando, meus queridos irmãos, que não foi nada disso que o Senhor nos ensinou no seu Evangelho. O próprio João disse, no capítulo 3, versículo 30, que o importante é que ele cresça, ele tem que ser o centro, e que eu diminua. O apóstolo Paulo, quando escreveu, também em 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 7, ele diz: tendo, pois, dentro de vós do vaso de barro, a excelência do poder de Deus. E muitas vezes nós estamos tão envolvidos, com essa religiosidade que não é deturpada pelo pecado, pelas nossas fraquezas, pela nossa fragilidade, que a gente, na verdade, quer mostrar a glória do vaso e não a excelência que está dentro dele. E a gente, envolvido por essa religiosidade, acabamos muitas vezes por mostrar apenas a aparência, o vaso. Queremos que ele seja de porcelana, de ouro, para que ele tenha destaque, quando na verdade o que deveria ter destaque era o que está dentro dele. A excelência do poder de Deus está em Jesus. Então tudo isso nós precisamos ter muito cuidado na nossa vida, na nossa caminhada cristã, porque nessa ânsia de amar a Deus, de servir a Deus, nós somos muitas vezes enganados por esse pecado, por essa natureza pecaminosa, que nos faz muitas vezes tirar Jesus do centro e nos colocarmos no centro, para que infelizmente tirar o conteúdo que está dentro do vaso para mostrar o vaso que vive apenas pela aparência. Queria que nesta noite, em nome de Jesus, nós pensássemos sobre isso. Até onde Jesus tem tido e tem sido o significado da sua vida. Até onde Jesus tem sido o significado da sua existência. Até onde ele tem sido realmente o centro do seu culto. Até onde ele tem gerenciado a sua vida. Até onde Jesus tem sido o Senhor da sua vida. Até onde você tem vivido de tal maneira que você reconhece que o vaso é de barro e que você não pode de maneira nenhuma se viver de tal maneira a trazer atenções de quem quer que seja para o vaso que é de barro, enganando, dizendo que é de porcelana, quando na verdade ninguém está percebendo a excelência, o conteúdo que está dentro, que deveria se manifestar. Pense sobre isso nesta noite. Eu gostaria que nós pensássemos sobre isso. Quando nós falamos na centralidade de Jesus, a gente olha para nós e parece que quem está no centro não é Jesus, somos nós. Quando nós falamos no culto, nós pensamos no culto e dizemos que Jesus está no centro, mas na verdade no nosso culto o centro são as nossas necessidades e as nossas dores. Somos nós que aparecemos. São as nossas lágrimas e as nossas necessidades quando o inverso deveria se manifestar. Hoje nós estamos vivendo numa sociedade de aparência, onde o invólucro vale muito mais do que o conteúdo, do que a essência. E nós precisamos pensar sobre isso na nossa prática, meus queridos irmãos cristãos, porque a Bíblia diz que aquele que quer ser seguidor de Jesus Cristo, meus queridos, não tem que desprezar, tem que esquecer os seus próprios interesses e olhar para Ele. Louvado seja o seu nome. Isso é ser cristão. Hoje nós olhamos para as igrejas e vemos as igrejas abarrotadas de pessoas preocupadas simplesmente com suas necessidades, com os seus problemas, com os seus projetos,
com os seus sonhos. E todo mover que muitas vezes ela tem, a igreja, ela tem, na realidade, ela está muitas vezes se voltando para que ela seja muito mais importante do que até mesmo o Senhor dela. Há uma história aqui na nossa cidade de uma igreja que se tornou tão importante, uma igreja que se tornou tão bonita, tão relevante do ponto de vista da suntuosidade do seu templo e de todas as qualidades que ela tinha. Ela se tornou tão relevante que alguém contou uma história de que um mendigo ficou na porta dela, querendo entrar e não podia, até que Jesus de repente aparece naquela igreja e diz: por que você está chorando? E ele disse: eu estou chorando porque eu quis entrar nesta igreja, mas ela é tão importante, ela é tão imponente, o vaso está tão bonito, tão de ouro, eu não consigo entrar. E Jesus disse: não se preocupe, não chore, porque eu sou o dono dela e também estou fora. Então eu queria que nós pensássemos sobre isso. Onde é que está Jesus na sua vida? Onde é que está Jesus na sua vida cristã? Ou você simplesmente tem andado e vivido, tem glorificado, tem andado como cristão e testemunhado como cristão apenas porque Jesus tem suprido suas necessidades? Ou se você vem apenas à igreja, celebra na igreja, participa dos cultos, vem à igreja somente por conta de você, por conta dos seus problemas, porque quer resolver as suas causas, quer que Ele tome as suas causas. Você tem vindo por quem, para quem e quem é o centro de sua vida? Porque se forem as coisas e se Jesus não estiver no centro da sua vida, não for o seu objetivo maior, você pode ser qualquer coisa, menos um seguidor de Jesus e mais ainda, menos um cristão. É interessante, meus queridos, na nossa religiosidade, queremos que a nossa vontade seja feita. É impressionante, meus queridos, que o vaso é de barro e não pode tomar a glória do conteúdo. O vaso é de barro e esse vaso de barro não pode tomar a glória do conteúdo, não pode tomar o lugar daquilo que é a essência, que é a presença gloriosa do Senhor. Mas a religiosidade faz isso. É interessante. O vaso é de barro e não pode tomar a glória do conteúdo, do tesouro que está dentro. Na religiosidade, Jesus não é o centro, e sim nós mesmos. Queremos ser reconhecidos. Isso é a vida da gente em pecado. No cristianismo, Jesus é a vontade de Deus e deve ser feita, a vontade de Deus deve ser feita na terra como ela é feita no céu. Isso é o cristianismo. Enquanto a religiosidade diz que a minha vontade tem que ser feita, e aí muitos crentes chegam a ponto de dizer: se não for feito assim, olha Deus, eu quero desse jeito, eu quero que o Senhor faça assim, dessa forma, porque se o Senhor não fizer, eu não permaneço, eu deixo as tuas coisas. Então essa pessoa pode ser religiosa. Ela pode ser alguém que nasceu com ânsia de Deus, mas uma vez que não se submete a Deus, ela tem apenas uma religião, mas ela não é uma seguidora de Cristo, porque um seguidor de Cristo, ele, na realidade, ele se esquece dos seus próprios interesses em detrimento dos interesses de Deus, porque o verdadeiro cristão, ele diz que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita no céu. Não vamos nos enganar. Não vamos, meus queridos, engrossar as fileiras de um bando de gente que está sentado nos bancos das igrejas, aqui e em todas as partes, como alguém que simplesmente tem dentro de si e na vida apenas a si mesmo como centro e não o Senhor, porque isso é religião. Isso é religião.
No cristianismo, Jesus é a vontade, e a vontade de Deus deve ser feita na terra como é feita no céu. Na nossa religiosidade, queremos que a nossa vontade seja feita a todo custo. Se não deixo as coisas de Deus como um sinal de que não quero me submeter à vontade dele. A gente não prega isso. Mas na prática a gente vive assim. A gente não prega isso. Que a vontade de Deus seja feita. Mas no fundo, quando a vontade de Deus chega, que não é de acordo com aquilo que a gente espera, a gente se emburra, a gente se entristece, a gente abandona a igreja, a gente deixa as coisas de Deus, porque simplesmente não foi feito como a gente queria. Na nossa religiosidade, não pregamos isso. Se quiséssemos viver a vontade de Deus, essa seria uma boa hora. Quando as coisas vão ao contrário, quando as coisas não estão como eu gostaria que estivessem, e eu sou capaz de permanecer firme, glorificando meu Deus, exaltando meu Deus, bendizendo meu Deus, esta é uma oportunidade de declarar minha fé e de vivenciar essa verdade cristã de que Jesus e de que a vontade de Deus está sendo feita na minha vida. Eis o momento da religiosidade humana ser vencida pelo cristianismo, na hora da luta, na hora da batalha, na hora que quando as coisas são contrárias à minha vontade, ainda assim, eu estou ali glorificando o Senhor, porque Ele é o centro da minha vida. Na religiosidade, essencial é sentir. Na nossa religiosidade, o essencial é sentir, é ser sensitivo, é ser sensorial. Se fui ao culto e não senti nada, então o problema está no outro. Quantas vezes já ouvi pessoas dizer: pastor, o culto está frio, o culto está assim frio. Eu acho que é problema com fulano, acho que é problema com ciclano, tem alguma coisa com Beltrano. Meus queridos, na realidade, a religiosidade ela diz isso. Sabe por que ela diz isso? Porque é o outro que tem o problema. Na religiosidade, a religião ela quer sentir. Mas o cristianismo, a palavra de Deus diz que se dois se reunirem ali em nome do Senhor, Ele está presente, independentemente de quantas pessoas estiverem, o Senhor está presente e não existe nenhuma reunião em que o Senhor esteja presente que não seja santa. Não gosto quando pessoas chegam e dizem: eu não senti a presença de Deus. Você não sentiu porque você não veio prestar o seu culto ao Senhor. Porque a religião ela quer sentir, é o sensorial, é a religião da sensibilidade. Quando na verdade as escrituras dizem que nós somos filhos de Abraão e não filhos de Tomé. Nós somos filhos de Abraão porque nós cremos, porque ele disse que onde estivesse dois ou mais reunidos o seu nome, ele está lá e pronto. E eu venho prestar o meu culto. E isso toma meu culto racional, porque eu quero sentir. Então Deus não está porque a minha religiosidade ela é sensorial. De repente eu sou tomado até mesmo para averiguar e testemunhar de quem tem mais poder. E quanto mais eu senti, tanto mais poder foi. Quando na verdade, mais enganoso do que todas as coisas é o coração do homem, mas na verdade, muito mais enganoso do que todas as coisas são as nossas sensações. Meus queridos, gostaria que nesta noite nós pensássemos: nós somos roubados do culto racional porque tem que ter mais do que a doutrina, tem que ter mais do que isso, tem que ter mais do que a doutrina. É interessante que C.S. Lewis ele escreveu um livro falando a respeito da carta de um demônio chefe, de um diabo chefe para os demônios e para um demônio discípulo. E ele dizendo: olha, você orientando e dizendo: se nós não conseguirmos impedir que os homens se tornem cristãos, se nós não conseguirmos impedir
que eles se tornem cristãos, deixemos que eles serão cristãos, mas já que a gente não pode impedir que eles sejam, que pelo menos a gente acrescente algo ao cristianismo. A gente acrescente algo. E que a gente introduza no coração deles o horror às coisas que são as mesmas sempre. Vamos colocar novidade. Porque as Escrituras nos chamam, meus queridos irmãos, a vivermos segundo a doutrina de Deus. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E não é isso que tem acontecido. E também nesse mesmo capítulo, que é a carta 25, ele chega a dizer, sabe o quê? Que eles estarão influenciando nos relacionamentos, no casamento e na própria vida da igreja. Trazer novidade. É a sensação, tem que ter alguma coisa, tem que ter um estímulo. Vamos fazer alguma coisa para poder as pessoas sentirem algo. É isso que a gente tem visto, infelizmente. Espero que vocês estejam compreendendo. Amém. Fazer alguma coisa. O culto foi tão chato, é a mesma coisa. É a doutrina, meu filho, é a palavra. Porque tinha que fazer. Não, é a doutrina, lógico que a gente tem que fazer as coisas que glorificam ao Senhor, mas a doutrina, ela é a mesma. Estão aí as novidades, a doutrina da prosperidade. Tivemos a doutrina e tivemos tanto tempo da teologia da libertação. Parece que sempre estão querendo uma coisa nova a acrescentar, com uma inspiração maligna de resistir às coisas antigas que deveriam se manter. É o casamento que não quer mais os relacionamentos saudáveis, porque é o mesmo. Então tem que inventar alguma coisa grotesca para poder apetecer. Nas relações também. Isso procede do inimigo. Porque Deus estabeleceu determinadas questões, Jesus precisa estar no centro, a palavra precisa estar no centro, mas a religiosidade, ela quer criar algo mais. Por isso tem os evangelhos, as doutrinas renovadas, as doutrinas do sei de quê, as doutrinas, tudo isso com o intuito de trazer algo mais, já que não conseguem impedir que sejamos crentes. Devemos prestar atenção. É interessante, meus queridos irmãos, nesse contexto, Jesus é o centro do nosso culto, e a centralidade de Deus é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a centralidade de Deus, onde a vontade dele é o que importa. A vontade de Deus é o que importa. O querer dele é o que importa. E isso é a minha realidade de vida rumo ao céu. É um exercício constante de abnegação. Dê glória a Deus. Essa é a vida da gente. Porque nem tudo Deus vai responder sim para nós. Nem tudo nós vamos receber o aval de Deus. Nem tudo nós teremos, pelo contrário, para recebermos e termos a revelação e conhecermos mais a Deus, nós vamos precisar deixar muita coisa de nós. Por isso que a cruz não pode faltar na vida do cristão. Na vida do cristão não pode faltar. Sabe por quê? Porque a gente vai ter que viver essa constante abnegação. E olhe para cá. Essa abnegação diz respeito à sua identidade. Abnegação, sim. Nós precisamos, na verdade, meus queridos irmãos, deixar para trás muitas coisas, para que o nome de Deus, para que Jesus seja o centro. Ele é o centro. E pode ter certeza que a centralidade de Deus é a cruz de Cristo. Essa é a vontade de Deus para nós. Querer dele é o que importa. E isso é minha realidade de vida rumo ao céu. As minhas tendências não devem ser a minha realidade. Eu achei interessante hoje conversando com os irmãos, porque eu confessei para eles um pecado. Eu confessei para eles uma tendência.
E hoje nós vivemos numa sociedade em que as tendências, elas são aplaudidas como se fosse a realidade das pessoas. Hoje as pessoas têm as suas tendências e aí elas não abnegam, elas não renunciam. Qual é a sua realidade? E a gente falando hoje, eu digo, olha, eu tenho um problema muito sério, porque fui uma pessoa dada à bebida. Eu fui um jovem que as pessoas, quando saíam, quando saíam para as festas, nós quando saímos, o pessoal dizia que ia beber uma. E eu dizia que queria beber todas. E eu saía com os jovens, com os amigos. Minha filha perguntou, o senhor voltava para casa? Eu disse, não, ficava na casa dos amigos, porque o pessoal aceitava, meus pais não aceitavam. E com isso, meus queridos irmãos, faz 32 anos que eu me converti. E é impressionante quando estou na praia e alguém abre uma cerveja. A minha boca enche de água. E eu conversando, eu digo, é uma tendência. Mas a minha tendência não é minha realidade. A minha realidade é Jesus. A minha realidade é a obediência a Deus. A minha realidade é a minha família. A minha realidade é a minha igreja. A minha realidade é a minha identidade como um servo de Deus. Diferentemente do mundo. Porque no mundo que a pessoa tem uma tendência, aí tira o grilo para que a tendência se manifeste. Não é isso que se fazem com as questões relacionadas ao homossexualismo, ao lesbianismo? Seja você quem? Seja você homem, seja você mulher, porque você nasceu homem, você nasceu mulher, e por isso você deve eliminar, não é a realidade e o fato de quem você é, porque Deus lhe fez assim. A realidade é que você deveria lutar contra essas tendências. Essa é a sua realidade. Qual é a sua realidade? Você passa a ver uma mulher bonita? É uma realidade? Você tem um desejo, uma inclinação? Você tem uma tendência de não se controlar? Qual é a sua realidade? É viver na prostituição? É viver no adultério? Ou é viver uma vida que identifique a sua família, a sua consciência, a sua vida e o templo, o santuário do Espírito Santo que é o seu corpo? Ah, não, mas eu vou deixar minha família, deixar minha esposa, porque eu tenho que assumir quem eu sou. Quem eu sou um pai de família, eu sou um homem. Essa seria a realidade. Mas a sociedade impõe para que, infelizmente, as tendências sejam vividas, sejam se posicionando no centro da vida e aquilo que é realidade seja apagado e distorcido. Jesus faz pergunta, quem dizem os homens que eu sou? Quem é que eu sou? O que é que eu significo? Louvado seja Deus. Vai para cá. Eu passei 6 meses na Inglaterra. Todos os dias serviam vinho à mesa. Vinhos dos melhores. O cheiro chegava nas minhas narinas. Mas aquela não era a minha realidade. Minha realidade era honrar o meu compromisso com Deus e com a igreja. Minha realidade, meus queridos, era lutar todos os dias. Para quê? Para ser o que Deus queria e quer que eu seja. Essa é a sua realidade. Amém? Aí eu quero que eu fazia. Qual eu quero fazer? Givanilson, tome, meu pai dizia. Meu pai inglês. Tome. Não vou tomar. Mas um vinho. Aí lá vem. Jesus não tomou. Fulano não tomou. Tome também. Sim, mas eu não vou tomar. Porque eu conheço as minhas tendências.
Amém? Ah, mas eu tenho que tomar, porque é a minha realidade, a minha verdade, eu não vou me esconder que eu sou. Meu filho, é isso mesmo. O cheiro chega e a boca saliva. Mas a minha realidade não é essa. A minha realidade é ser um pai de família. A minha realidade é ser um pastor. A minha realidade é ter Jesus como centro do meu viver. Independentemente do relatório que o mundo possa ter a meu respeito. Você está entendendo? Louvado seja Deus. Tenho que fumar porque a minha identidade é essa. É de fumante. É não, isso é tendência. Controle-a, leve a cruz, renuncie, abnegação, porque isso exige abnegação constante. Rumo ao céu para a glória de Deus. Celebre o Senhor por isso. Glória a Deus. Entender e querer viver a vontade de Deus, hoje é lutar contra os ensinamentos que alimentam a religiosidade centrada no eu e no pecado, onde me colocam em primeiro lugar, bem como minhas necessidades, que dizem que Deus está aqui para supri-la. É interessante que parece. Veja como é que nós estamos vivendo hoje. É como se nós não entendêssemos que fomos criados para a glória de Deus. É como se Deus fosse criado para a necessidade da gente. Olha, Deus, o Senhor existe e só existe para satisfazer as minhas necessidades. Tudo invertido. Tudo invertido. O povo de Israel no Antigo Testamento receberam a lei, as promessas, as bênçãos, e aí ao invés de glorificarem a Deus, se ensoberbeceram e acharam-se o máximo. Deus envia exílios. Porque eu, por causa de minhas necessidades, meu ego, aí vai, porque Deus me deu, e ficaram tão ensoberbecidos e tão cheios de si. Deus não se tornou o centro da vida deles. Apesar de Deus ter dado tantas coisas maravilhosas, mas eles não viam Deus como centro de suas vidas. Parece que Deus só existia para suprir suas necessidades e lhe dar coisas. E aí o que é que acontece? Vem o exílio babilônico, vem o exílio assírio, e as tribos, tanto o rei do norte como do sul, tiveram suas penas. A mostrar que Ele é santo, e o mundo mudará, quando forem alcançados e quando tiverem a experiência de que somente Deus é santo. Sabia disso? Você não fica esperando que os deputados vão mudar não, viu? Os deputados não mudam. As pessoas não mudam. Os deputados que estão ali, eles são nada mais nada menos do que representantes do povo que eles governam. E sabe quem é esse povo que ele governa? É um povo corrupto. Nós somos. O Brasil é constituído de gente corrupta. Pessoas corruptas, eles estão ali exatamente dizendo quem é o povo. Que fura fila, que toma o lugar do outro, que sonega impostos, que toma um lugar, que estaciona onde não deve, no lugar do idoso, que mente, que falcatrua, e depois a gente quer, meu Deus, que os deputados mudem. Não, mas de onde vêm os deputados? Vem do meio do povo, de uma cultura arraigada, meus queridos irmãos, infelizmente, no pecado. Mas quando vai mudar? Quando eles compreenderem que o Deus que nós servimos é um Deus santo. Sabiam disso? Somente isso. Porque o Evangelho está encoberto para aqueles que não creem. Mas à medida que nós formos pregando a palavra, esse Evangelho há de alcançar vidas. Louvado seja Deus. Escolha pela vontade de Deus, escolha pelo caráter de Deus, escolha por Deus. O reino de Deus deve ser levado a outros que não conhecem Deus para que haja mudança. Jesus traz a cruz, não
como conhecer, não tem como conhecer a Deus se não levarmos à cruz. Dê glória a Deus. Jesus curou cego, fez milagres, e aí perguntou: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Olha para cá, eu acho engraçado demais quando as pessoas chegam e pregam. Todo o tempo da pregação ou dos programas de televisão e de rádio só se falam sobre os milagres. E isso é tão forte, irmãos, que parece que esses milagres que eles dizem que Jesus faz se torna tão importante que eles não se lembram de Jesus. Eles só se lembram do milagre. Sabe aquela coisa do vaso? Por isso que Valdomiro é importante. Por isso que tantos pregadores se tornam aí na mídia importantes, porque as pessoas estão muito mais voltadas para aqueles que se dizem vasos do que para a análise do conteúdo que eles estão pregando, que eles estão proclamando. Infelizmente, eu quero dizer nesta noite é que a você, em nome de Jesus, que os milagres e os atos da igreja não podem ter mais primazia do que o Senhor dela. Não pode. Amém. Eu vou hoje para a igreja por causa do milagre. Eu vou hoje para a igreja porque o louvor vai ser muito grande. Não, eu vou hoje por causa de Jesus. Eu vou hoje porque Jesus é o centro de minha vida. Eu participo porque Jesus é o Senhor da minha vida. Seria dar mais honra ao vaso do que ao seu conteúdo. Quem dizem que eu sou? Jesus pergunta, tudo bem. Jesus diz: quem dizem que eu sou? E uns dizem que tu és Jeremias, outros profetas. Nos versículos anteriores, no versículo 27, Jesus faz essa pergunta na caminhada de Cesareia de Filipe. E Pedro toma a palavra e diz: eu sei. Realmente a gente come. Jesus, eu te vi chorar. Jesus, eu vi você chorar. Jesus, eu vi você tomar um relho lá e nos cambistas. Eu vi tudo isso. Mas eu digo que você é o Filho do Deus vivo. Amém? Esse Pedro que confessa é o mesmo Pedro que depois nega o Senhor. Esse Pedro que faz uma confissão belíssima, agora centra-se nas coisas da terra, na vontade e na lógica humana. Veja o que ele diz. Então, convocando a multidão, no versículo 31 ele diz: então começou ele a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando à parte, começou: Senhor, Senhor, agora está dando certo, Senhor. Agora que os milagres estão acontecendo, o povo está se convertendo, tem muita gente envolvida, Senhor. Olha, meu Senhor, vamos fazer o seguinte: não vá para Jerusalém, não vá. Ou seja, Pedro, não faça a vontade de Deus, não. Pedro, escape da vontade de Deus. Porque na concepção de Pedro, não é? Era difícil. Um ministério que estava dando certo, a obra estava dando certo, o trabalho estava dando certo. E ele entendia que a bênção de Deus só estava quando tudo estava dando certo. Isto é coisa do homem. Isto não é coisa de Deus. Porque Deus pode ter um caminho para nós na tormenta e no caminho da humilhação. Você sabia disso? Sabe o que aquele Pedro diz? Sabe o que Jesus diz? Veja o que ele diz. Mas Pedro, chamando a parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás. Pedro não estava possesso, não. Pedro
inspiração, exatamente representando o que? A força de Satanás, o poder de Satanás, que não quer que nós façamos e andemos no centro da vontade de Deus. Ele quer que a gente ande com a religiosidade, confessando o cristianismo, mas com algo mais. Vocês estão entendendo? Ele repreende a Pedro. Ele repreendeu a Pedro. Ele faz uma confissão, mas resistir o plano de Deus seria uma coisa do mal. Pedro quer fazer 3 tendas, é interessante também. Eu fico pensando que muitos de nós queremos fazer Jesus igual a todo mundo. Lá no capítulo 10 de Lucas, também a gente vai ver, na transfiguração, Jesus chegando e dizendo: olha, façamos aqui 3 tendas iguais. Não quero igualar Jesus a ninguém. Não quero nada igual. Não é igual para Jesus. Para Jesus tem que ser diferente. Para Ele tem que ser diferente. Façamos 3 tendas. E a Bíblia diz o quê? Que Ele não sabia o que estava dizendo. Meus queridos, abrir mão daquilo que é nosso para que Deus seja o Senhor. Deus nos chama a agradá-lo, ainda que isso nos traga humilhação. Ele não me chamou para ser pastor em primeiro lugar. Ele não chamou você para ser evangelista, pregador. Não chamou você simplesmente para ser cristão, crente, membro desta igreja. Ele chamou você para ser santo. Em primeiro lugar, Ele chamou você para que na sua vida Jesus seja o centro do seu viver. Bendito seja o seu nome. Ele nos chama para nos oferecermos a Ele, e mesmo que isso custe a sua própria vida. Sabe para onde ele ia? Para Jerusalém. Sabe o que ele queria fazer em Jerusalém? Cair na mão das autoridades, sofrer, padecer. Mas o mesmo Deus que estava levando Jesus para Jerusalém para sofrer, era o mesmo Deus que também traria o domingo da ressurreição. Meus queridos irmãos, que nós podemos aprender com esse texto. O Evangelho é a vontade do Pai. O Evangelho é a vontade do Pai. O Evangelho é trazer Jesus Cristo no centro de nossa vida, e a sua vontade em nós tem que ser feita independentemente da nossa. Porque as Escrituras nos dizem que esse Evangelho tem que ser pregado. E olhe para cá para a gente concluir. Não se esqueça que outro Evangelho, o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas dizendo: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega Evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. E qual é o Evangelho que o Senhor pregou, que o Senhor deixou para nós? É que aquele que quer ser seguidor dele, vai ter que esquecer os seus próprios interesses, para que o interesse de Deus e a vontade dele seja feita a todo custo, ainda que em nós e que na nossa vida venha a humilhação e o sofrimento. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos dê a graça de vivermos um Evangelho de uma maneira prática. Só podemos conhecer a Deus, guarde isso. Só podemos conhecer a Deus se levar a minha cruz, renunciar muito do que eu sou por sua vontade. Segundo, que podemos aprender de prático: o Evangelho da salvação entra em mim quando entendo que Jerusalém pode vir, mas ele pode mudar a minha vida. Podemos aprender de prático nesse texto: me regozijar em Cristo. Devemos querer
o princípio do evangelho antigo e não desses acréscimos que tem por aí. Louvado seja Deus. E deixemos nossa vida de religiosidade. Vençamos e vivamos a nova vida em Cristo. Porque só o evangelho muda. Não tenha vergonha de quem pode mudar a sua vida e a de outras pessoas. Porque ele conclui dizendo: aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Fiquemos de pé.